Olá, meus amores, tudo ótimo com vocês? Silvana Ávila aqui. Esse é o nosso terceiro vídeo dos 11 passos para alinhar. Se você não viu os outros dois, dá uma olhada aqui que tá na playlist. Esse eu creio que vai ser bem rapidinho, porque só temos um slide. É apenas um com as perguntas ali pra gente refletir sobre. Inclusive, dá uma olhada nos anteriores ali, porque todos eles, até as imagens, né, que eu vou começar falando sobre esse aqui, eu vou colocar aqui pra você também. Que todas as imagens, elas também têm um porquê por trás. Um porquê por trás, mas é isso. Tem um fundamento, tem um motivo delas estarem ali. Elas não estão ali aleatoriamente para deixar o slide bonito. Elas estão ali pra gente refletir sobre, pra gente dar uma olhada nelas, pensar sobre o assunto, pensar sobre o tema, ver o que ela nos passa, o que vem pra cada um. Porque é aquela coisa, né? Embora as vidas sejam diferentes, a gente teve, todos nós tivemos a nossa caminhada, independente de luz e sombra, né? Aquela questão negativo e positivo, independente do que foi das nossas escolhas, elas nos fizeram a nossa consciência hoje, elas nos moldam quem nós somos hoje. E quando a gente até fala em amar a si mesmo como amar o próximo, o amar a si mesmo não é só o amar a si mesmo aqui, nessa nossa vida aqui, de hoje eu sou Silvana. As nossas anteriores também, independente de você lembrar ou não, que o que eu acredito, né, é que a nossa caminhada, todos estamos aqui para evoluir. E faz parte com que nossas caminhadas anteriores, a gente não tenha chegado aqui e sido um bom sujeito, uma boa pessoa em todas elas. Então, inclusive, essas partes que não foram legais, que a gente pode, com certeza, errou com outras pessoas e pode ter feito coisa muito pior, pra gente acolhê-las de uma forma amorosa, porque até na sombra, aquela potencialidade pode ser trabalhada a nosso favor da luz. Então, tudo faz parte, tudo que fomos, somos também. Então, agregar, acolher com amor, com respeito, porque quanto mais a gente ama a si mesmo, mais a gente compreende e ama nós mesmos, como indivíduo aqui, como a minha roupagem de Silvana agora, mais eu consigo também entender, compreender e passar isso adiante, acolher e agir com amor com as outras pessoas, mesmo que elas não estejam agindo comigo. Porque essa questão em relação a amar os outros, da outra face, a questão não é necessariamente da outra face deixar aquele mesmo sujeito, aquela mesma situação bater, né, bater entre aspas, mas enfim, mas sim a gente tem a opção de se afastar, mas isso não quer dizer que a gente vai querer parar de se relacionar, parar de confiar, parar de amar, ou questões desse tipo, independente do qual seja, tudo faz parte do nosso eu, e tudo que vem para agregar todos os nossos caminhos, os nossos tropeços, né, infelizmente, mas é isso aí mesmo, então também faz parte. E hoje a gente vai falar sobre os nossos pensamentos, porque os nossos pensamentos têm aquela linha tênue, né, tem aquela parte que a gente está consciente em relação ao que a gente está pensando, a gente está sabendo ali, está ouvindo, tá pensando ativamente, vamos dizer assim, ou até de uma forma inativa em que os pensamentos surgem. E, claro, tem que ter aquele cuidado, que às vezes é só o ego querendo fazer mais uma armadilha ali, querendo nos manter na caixinha, né? Porque o ego, ele gosta de ficar trancadinho ali, fingindo que tá mantendo todo o controle. Só que enquanto o ego está nativo, está no controle, a gente está estagnado em relação ao crescimento e a nossa evolução, que é o que a gente veio aqui na Terra, né, nesse caso. A gente está aqui como seres terrenos, como seres da Terra, para nos evoluir, para a gente ajeitar essas questões internas, nossas potencialidades serem trabalhadas, para a gente aprender e ajudar o próximo também, porque é do indivíduo que ajuda o coletivo, que ajuda a Terra, né, que é tudo uma manifestação que começa sempre por nosso interior, é sempre o nosso reflexo exterior, vai ser sempre o nosso interior, né, o espelho da vida, né, como também chamam. Então, essa imagem aqui dos pensamentos, a gente não aprendeu o quanto temos e quanto somos poderosos, né? Vamos colocar assim. O quanto nós temos poder, assim, porque o universo elemental, apesar da linguagem dele ser as nossas emoções, é por isso que a gente tem que trabalhar de uma forma separada, entre aspas, né, mas ao mesmo tempo é todo mesmo parte do nosso eu, tudo parte do mesmo sistema, que vai influenciar na nossa energética, na nossa frequência, na nossa vibração, que vai ressoar com as coisas que vão chegar até a gente para, né, aquele campo lá da física, né, coloque muito entendimento em relação à física para poder fazer esse entendimento maior das energias do que chega para nós. A janela aqui tá fazendo sombra e luz aqui, mas enfim, é isso aí, né, sombra e luz, né, uma não existe sem a outra, faz parte. E essa imagem aqui, eu achei ela muito linda, inclusive, que ela tá mostrando bem naquela imagem, ele não é a Terra, mas é o que eu quero colocar também,
tanto nós como seres magnéticos que somos, né? Nós somos seres eletromagnéticos, a gente emite um campo magnético no nosso redor, assim como a Terra também tem o seu campo magnético. Então é tudo um sistema, nós aqui, influenciando nesse sistema coletivo que influencia no toda a Terra. E a Terra que influencia no sistema solar e assim por diante, né? Assim na Terra como no céu é o reflexo disso, do embaixo como está em cima. Então, os nossos pensamentos, eles têm um poder, assim, que a gente não tem controle, porque... Controle não, a gente não tem a noção de quanto nós somos poderosos, porque a gente foi criado, né, a nossa estrutura fez com que a nossa matrix de controle, né, a matriz de controle, a gente separou e segregou tanto isso que a gente realmente não cresceu aprendendo o quanto somos poderosos, o quanto o nosso poder, justamente pelo universo ser mental, o quanto a nossa mente, as nossas emoções ali, o quanto elas são poderosas em relação a criar as questões que vão aparecer para nós, criar a nossa realidade, modificar o que está acontecendo. E a gente sim tem essa capacidade, embora, dependendo do seu nível de consciência, possa ser mais difícil acreditar nisso do que realmente é de fato. E geralmente, esse conteúdo, inclusive, eu fui me deparar com isso, acho que eu tinha 16, 17 anos, quando a minha mãe viu aquele filme O Segredo, se não me engano foi isso. E na época, né, não entendi nada, eu só olhei aquilo e pensei, é atração, lei de atração, ponto. Pra mim foi isso e ponto. E não entendi nada, apesar de ter entendido que alguma coisa atraía, alguma coisa, né, ela acreditava em relação à visualização e tal, aqueles pôsteres e fazer a visualização, que realmente, que é poderoso. Mas eu não compreendia o quanto, porque a minha consciência para aquele momento não estava com condições de abarcar esse conhecimento, de conseguir trazer ele para minha vida, porque, né, uma pirralha ali, e realmente a minha mentalidade era de uma pirralha, fazia jus à minha idade que eu tinha, né, e tá tudo perfeito, tá tudo maravilhoso. E a questão é, desse pensamento, nos nossos pensamentos, o quanto influencia. E aí eu quero até indicar para vocês um livro, A Matriz Divina, do Greg Braden, acho que é esse o nome dele, se não me engano. E ali ele relatou, né, um experimento que eles fizeram com DNA. A raspa da bochecha de uma pessoa específica, mas o experimento foi militar. E ele compartilhou ali no livro, colocou o nome, se não me engano, Cleve Baker. Eu vou errar o nome do físico que fez parte desse experimento, mas está nesse livro. E era um experimento militar, em que eles faziam a raspagem da parte interna aqui da boca, né, de uma pessoa lá que colaborou com isso. E o DNA fica, né, em todas as nossas células, cada partezinha ali, saliva, DNA, sangue, cabelo, a gente tem o DNA. Então, nós somos fractais de nós mesmos, inclusive no nosso próprio corpo. E aí, eles fizeram essa raspagem, né, na bochecha do rapaz, e colocaram dentro daqueles potezinhos do Becker ali, né, naqueles vidrinhos ali, pra ficar analisando o que iria acontecer. Enquanto isso, esse rapaz foi para uma outra sala, e com isso eles foram distanciando, independente da distância que você tinha. A partir do momento que o rapaz via ou sentia determinada emoção da parte visual, né, ele foi estimulado visualmente para sentir alguma emoção, independente de qual emoção fosse. A partir do momento que ele sentia aquela emoção, o DNA dele que estava no Becker, lá agora me fugiu o nome, mas, né, naquela lâmina ou naquela análise ali, eles também correspondiam um ao outro. O DNA sofria alterações. O que eu quero dizer com isso? Bem isso. O DNA sofre alterações conforme as emoções que a gente está sentindo. Então isso também... tem aquela pose... não vou lembrar a palestrante do TED Talks, que ela falou sobre fazer a posição da Mulher Maravilha quando você vai palestrar em algum lugar ou vai conversar, até independente do que for que você está precisando dar uma recuperada na confiança, sabe? Então, fazer aquela posição da Mulher Maravilha, de colocar, erguer o queixo aqui, né? Erguer o queixo pra cima aqui, botar as mãos na cintura e ficar naquela posição. Se não me engano, ela falou pra ficar 2 minutos assim. Porque a parte química do nosso corpo iria assim, ressoar com a postura física que a gente está fazendo. E aí também, né, por mais simples que seja, essa parte do militar, desse experimento militar do livro, narrou, né, assinou embaixo, né, essa ratificação desse experimento militar em relação a nossa parte do DNA corresponde às nossas emoções, com isso ele se altera independente da distância que ele esteja, basta simplesmente que ele esteja sendo, né, daquele DNA próprio daquele ser ali, vai ter alterações independente da distância que ele esteja. Ou seja, além da parte mental, química, emocional, ter uma correspondência no nosso DNA diretamente, independente da distância,
também há uma ligação que a gente não percebe. Eu acho que, não sei se não me engano, foi Newton que chamou de éter. Posso estar errada nisso, mas enfim, que por muito tempo, inclusive, foi convencionado, né, esse termo de éter, que seria essa malha que a gente não enxerga, que ao mesmo tempo nos une, né? E por mais que aquela coisa, né, a gente aqui na Terra, os 5 sentidos, a gente é muito apegado às coisas que são palpáveis, tangíveis, visuais, audíveis, em que a gente consegue trazer para o aspecto físico mesmo, né? E o que a gente não enxerga, imagina se a gente, que beleza que seria se a gente olhasse para as pessoas e conseguisse entender a energia delas, perceber toda a energia que acontece ali ao redor delas, ou quando elas têm os pensamentos, né? Que todo o pensamento da gente, ele tem uma chamada de forma-pensamento, que independente dele ser positivo ou negativo, é aquela, sabe aqueles globinhos que tinha no desenho animado, ou revistinha, se não me engano também, tem aqueles globinhos assim, fica as nuvenzinhas ali, aquela nuvenzinha em cima, bota uma forma lúdica assim, só pra ficar entendível, que é isso, é uma forma de pensamento, independendo do que você pensou, né, se foi legal, uma coisa ruim, ou o que foi, surge ali aquela forma de pensamento, e imagina se a gente pudesse enxergar, né, o que o outro está pensando, como é que ele está pensando, se está cinza, se está claro, se está opaco, se está limpo. Então isso seria maravilhoso, mas a gente ainda nessa fase não tem a condição necessária para poder perceber as energias, tipo o rabo do gato quando tá saco cheio de alguma coisa ali, aquele rabicho ali serpenteia, a gente tá entendendo que, opa, tem alguma coisa que não tá legal, ele tá querendo dar bote em alguma coisa, né? A gente capta a emoção que ele está sentindo, por mais que seja numa sutileza em relação ao nosso entendimento, de o que está acontecendo na cabecinha daquele bichinho, que ele está manifestando aquele rabicho ali tremendo não, né? Com agitação, aquela vibração acelerada. Então, é a mesma coisa nós seres humanos, os nossos pensamentos, por mais que a gente não os enxergue, eles também transmitem uma energia, transmitem uma forma de pensamento, que é essa imagem aí, né, que faz com que as energias do nosso ser eletromagnético, com que irradie isso para as outras pessoas, e a gente saca isso, né, o nosso DNA, nossa consciência, eles conseguem captar as energias, por mais que a gente não as enxergue. E aí dá aquela sensação de conforto ou de desconforto de estar perto de alguém, ou de, né, gostei de ficar perto, não gostei de ficar perto, de um jeito simplificado. É isso também, de curtir e não curtir. Mas é isso, o DNA, nosso DNA, nossa parte emocional, nossa química, ela vai ativamente pro nosso organismo, pro nosso DNA, né, em relação às curas, doenças, enfim, vem toda essa parte. E o pensamento, ele é fundamental para a gente perceber tanto a parte consciente, em que a gente, do que ali, como eu comecei falando, de que a gente está ativamente reproduzindo ideias, fazendo algum pensamento, pensando em algum assunto, quanto na parte em que a gente está no piloto automático, né? Que é a maior parte do tempo a gente está, acho que se não me engano, 95% do tempo a gente está no piloto automático. É no livro Imperfeito, Cérebro Imperfeito, fala sobre isso. E nesse piloto automático são quando vêm os pensamentos da nossa subconsciente, do nosso inconsciente, em que eles dão uma pincelada ali para a gente poder captar se a gente está numa vibração legal, se a gente não está legal, se a gente está confiante em si, se a gente está descrente, como é que a gente está na nossa energia em relação a esses pensamentos lá que a gente não está com o poder de estar com eles o tempo inteiro, consciente deles, ou os alimentando, ou os estimulando, né? Enfim, é como se fosse uma portinha que abre e a gente percebe, olha só, não, em algum aspecto aqui eu não tô legal, em algum aspecto aqui eu tô falando pra mim que eu não tô acreditando, ou tá sendo difícil, ou as coisas são árduas, ou o clima não é legal. Então é captar essas pinceladas que a gente percebe, justamente para observar a si, para poder pegar esses pensamentos que estão lá atrás. Porque esses pensamentos que estão por trás da cortina, né, por trás dos bastidores, que estão nos bastidores ali, por trás dessa cortina, são os pensamentos que vão ditar os nossos resultados de uma forma muito assim, ó, mas é muito mesmo, em letras garrafais, os nossos resultados. Porque ele está muito apegado às nossas crenças, ao ego, à nossa autoimagem, e a nossa autoimagem é quem dita os nossos resultados. É ela com que a gente vai fazer começar alguma coisa, mas não terminar, ficar se enrolando para começar, porque ela está acreditando que a gente não é capaz, ou que não merece de alguma forma aquele resultado, porque a finalização daquilo vai trazer um resultado que, independente de qual ele seja, positivo ou negativo em relação a ser algo bacana, ou ser algo que vai só me trazer aprendizado, não quero finalizar, então a autoimagem prende ali para não continuar esse comportamento, essa disciplina, né?
Então, nossos pensamentos, principalmente esses que a gente não está no controle, vamos colocar assim, são os que nos revelam o que tem por trás dessa cortina, para a gente conseguir trabalhar. E nessa imagem também, ali como eu falei que não é a Terra, né, mas também é um pensamento ali com energia que radia, porque os nossos pensamentos a gente primeiro sente, aí depois vem para um pensamento e aí depois vem para ação. É uma cadeiazinha assim, é uma consequência da desaceleração que a gente vive aqui na Terra. E a nossa dificuldade de acreditar que a gente tem esse poder justamente cria essa barreira, né, em relação a ter esse entendimento e realmente absorver isso e trazer para... Comece a fazer testes. Claro que para a gente conseguir realizar, ter os resultados palpáveis aqui, a gente precisa estar mais alinhado. Porque é muito mais simples para a gente criar situações em que a gente não quer viver, ver na nossa frente o nosso medo escancarado, do que criar situações em que a gente vai ter um bom resultado. Então a gente pode começar com coisinhas pequenas, só para você verificar, só para você fazer essa análise assim. Inclusive olhe para o seu passado e veja situações em que você... eu pensava aquilo e realmente aconteceu. Eu pensei aquilo por um tempo e depois, X época lá, quando eu fui ver, eu estava ali na minha frente. Faça essa análise também, olhando, né, fazendo esse retrospecto, olhando para sua vida, para você perceber o quanto é influenciador, o quanto o pensamento é influenciador na nossa vida, no nosso real, aqui na nossa parte física mesmo, aqui falando. E deixa eu botar aqui o próximo slide aqui. Aqui, ó, as imagens ali, né, tanto em relação à mão, que são as energias, né? Principalmente o Reiki, né? O Reiki utiliza bastante as mãos de energia. Aquele alinhamento que quanto mais alinhado, tanto a parte do sentimento, pensamento e ação, quanto mais alinhado. E aquela coisa de falar o que a gente realmente está fazendo, sabe? Então, quanto mais alinhados ali e a nossa energia mais centrada e a gente vive sendo e agindo com amor, com respeito com as pessoas, também trabalhando a si, fazendo a reforma íntima, mais a tendência a se alinhar a gente vai ter. E aquela imagem ali que também está circulando a energia ali, é a do desenho de baixo, ali daquela cabeça, ali com a parte energética fluindo, e também está mostrando a nossa conexão, que embora a gente não veja a conexão com as outras pessoas, todos estamos conectados, a gente se influencia uns aos outros. E, ok, vamos ali para as perguntas. A energia. Qual é a perspectiva da sua visão? Eu já vou ler todas as perguntas aqui, porque todas elas aqui, vai ser só esse slide, como eu falei no começo, né? Então, tudo que tá ali é pergunta, tudo que eu já falei e ainda vou falar, vão responder essas questões ali ou fazem parte desses questionamentos, que é qual a perspectiva da sua visão, quais pensamentos ficam se repetindo, o que o seu externo está refletindo, do que você se nutre, o que você tem recebido, e somos seres eletromagnéticos. Como você pode perceber, eu já pincelei umas ideias aqui no começo, antes de ler as perguntas, e o restante também. O pensamento repetitivo é justamente para poder ver o que está acontecendo por trás da cortina, né? Para a gente reparar ali a nossa autoimagem, o que ela tá revelando ali. Principalmente também naquela conhecida síndrome do impostor. É bem essa ideia também de observar o que está acontecendo por trás ali, para a gente poder pegar detalhes da nossa crença sobre nós mesmos, sobre o quanto a gente acha que merece, sobre o quanto a gente confia ou não confia em si mesmo, né? E o que você compartilha é... tanto a parte da perspectiva da visão, quanto do que você se nutre, que você tem recebido, se encaixa assim a questões simples, a gente pode conseguir perceber. Sabe aquilo de você ver que alguém é alguém feliz no Instagram porque tá viajando, ou porque ganhou alguma coisa, ou porque simplesmente tá feliz, embora o Instagram, dificilmente, né, alguém vai colocar no Instagram ali, tô triste, tô ralada, tô com problema. As pessoas têm a tendência de compartilhar o que é bonito, o que é legal, né, e isso é muito bacana também, né. Claro que tem aquela parte do não real, tal, mas não é essa a pegada agora. A questão que saber que existe, ok, só que do que você se nutre é o que você busca para poder assistir, o que você busca para olhar. Você consegue ficar de verdade assim com o coração feliz, de ver outra pessoa feliz, de perceber que alguém tá se achando bonito e colocou uma foto e você vibrar junto com ela e pensar, ai que bacana, olha só, ela conseguiu isso aqui, ai que legal, foi viajar, ai que legal, tá jantando, ai tá feliz, tá, sabe? Ficar feliz pelo outro de verdade. Ou conseguir olhar aquilo e não querer colocar um demérito em relação a isso. Mas conseguiu isso porque é herdeira. Mas conseguiu isso porque tá malhando. É óbvio, né? A gente conquista os resultados com algum esforço físico, faz parte da ação aqui na parte da Terra, né? Faz parte que a gente tem alguma ação para ter um correspondente em relação a esse resultado.
Então é normal que isso aconteça. Só que o que você alimenta, né, o que você se nutre e o que você compartilha com a perspectiva de vida, se encaixa nisso também, de conseguir olhar para as batalhas que os outros estão tendo e ficar feliz por eles. Independente do que você tenha de resultado agora, independente de como esteja a sua vida agora, é conseguir ficar feliz por outras pessoas, conseguir ficar feliz que há felicidade com muita gente, e muita gente está feliz, muita gente está em paz, muita gente tem amor, muita gente tem qualquer coisa em relação a ser algo bacana que tá feliz. É você compartilhar aquilo no seu coração. Porque quanto mais você consegue fazer esse trabalho interno, né? Tudo é reforma íntima, lapidação de si. Mas quanto mais você realmente consegue de verdade com você fazer isso, mais você vai atrair coisas para você nessa mesma pegada, nessa mesma ressonância, porque somos seres eletromagnéticos, então é tudo questão de física, energia, o que vai ressoar, que você está emanando, que vai chegar no seu campo energético, que também faz parte dessa energia, dessa frequência vibratória. Ou você é daquelas pessoas que reclama muito, sabe aquela pessoa que está na fila de um carro, do trânsito, pipipi, popopó, reclama. Está na fila de um banco, está na fila de um mercado, sempre tem uma reclamação, vê um negócio caindo, reclama que aquilo caiu. Vai sair pra rua, cuidado com não sei o que, os medos ou reclamações, sabe? Qual é a perspectiva que você tem da vida? É tudo perigoso? É tudo, não vai lá, não faça isso, ali é perigoso, não bote o pé aqui que vai afundar, sabe? Então, essa perspectiva que você tem, que ter uma condição latente em relação a uma segurança que você possa ter, é uma coisa. Se alimentar com medo de que tudo pode dar errado, tudo vai estragar, tudo vai quebrar, tudo não sei o que, é outra. Então tem até um desenho, não me lembro agora em que Instagram que eu vi, mas era um desenho de uma árvore em que tinha a árvore ali, assim, só que no outono, né, então tava as flores caídas ali, era um emperroxo, se não me engano, as florzinhas caídas ali, e uma pessoa olhando falando, que bonito, olha só, o pátio tá roxo, tá colorido, né, mudança de ciclo, né, aquela coisa toda. E uma outra pessoa olhou assim, olha só que sujeira que deu no pátio, olha a sujeira que tá fazendo isso aqui. É perspectiva de vida, sabe? É aprender na simplicidade, nos detalhes bobos, que por mais bobos que sejam, eles são significativos porque tem uma parte de energética ali que a gente, aqui como leigos, aqui como aprendizes, a gente não tem realmente a noção do quanto isso é impactante e o quanto isso é importante. Então é treinar do micro ao macro, né? Do pequeno ao grande, da visão pequena com alguma questão ali que, caiu aqui a folha do caderno, só juntar, sabe? Só pegar, botar aqui e não simplesmente esbravejar, já fica, caiu a folha, sabe? Então é tudo questão de perspectiva dos mínimas coisinhas que a gente vai conseguindo fazer esse treinamento até as grandes. E, né? Como a fila do banco, a fila do carro, se você é dessa pessoa de reclamar, de ficar indignado, vai ter fila, acontece, sabe? Faz parte, é o trânsito, é o fluxo, é óbvio que a gente quer pegar um fluxozinho, vai ali, vai tranquilo. Só que nem sempre é assim. E aí quando isso acontece, qual é a reação que você tem? Sabe? O que você alimenta dentro do seu coraçãozinho ali, que você tá olhando pra vida pro lado de fora e também tá tendo esse comportamento ou de raiva, ou de amor, ou de simplesmente, uma fila, beleza, vou botar aqui um podcast, vou colocar aqui um vídeo que eu quero ouvir, vou pegar essa parte aqui desse conteúdo aqui pra poder já ouvir enquanto eu tô aqui esperando, vou só simplesmente ficar na presença ali, treinar minha presença, respirar aqui, focar no batimento do meu cardíaco, e era isso, sabe? São questõezinhas assim que tudo tem uma solução, por mais simples que seja, só o respirar, focar no cardíaco, e é isso aí, a vida que segue, esperar chegar minha vez na fila, esperar a fila andar, sabe? Então são questões que são bem simples e que do simples a gente treina o complexo. E do que você se nutre, do que você tem recebido, do que você se nutre, também ele é muito da parte disso, assim, sabe, noticiário? O noticiário, novelas, a mídia em si, ela faz parte dessa matriz de controle, ela faz parte de alimentar o nosso medo pro ego ficar engordando, pro ego ficar inflando e a gente ter o receio das coisas e conseguir alimentar essa visão mais pessimista lá por trás e ter uma visão de não ter o controle das coisas. É o mundo que está perdido, o mundo que está incontrolável, o mundo que está cheio de ladrões, sabe aquela coisa de... Porque o noticiário ele dá só o quê? Só aquelas notícias ruins, só tragédia, só assalto, só morte, só não sei o quê, ou política ali, as roubalheiras, ou... sabe, discussões, e obviamente, até uma vez, eu acho que a tragédia vende, uma coisa assim, não me lembro, eu já escutei essa frase não é minha, mas realmente a tragédia vende, a tragédia gera cliques, tanto é que tem o clickbait ali, que coloca uma frasezinha mais
sensacionalista para poder gerar o clique, para poder vir, as pessoas virem atrás. Inclusive esse tipo de conteúdo aqui, esse tipo de conteúdo que é uma consciência espiritual, uma consciência de ser humano para ficar mais espiritual, se eu colocar aqui para poder fazer criação e você ter mais resultado financeiro, gera muito mais clique do que se eu falar para a consciência espiritual para você ficar mais leve energeticamente, né? Qual que vai ter mais atração ali? Qual que vai ser mais rentável em relação aos olhos de pessoas externas? Porque a maioria, assim, ela tá muito mais, embora seja importante, a maioria não tá interessada na própria consciência evolutiva espiritual. Eles querem se melhorar, mas não estão ainda nesta caminhada. Em relação a números, em relação à porcentagem de conversão mesmo, falando. Então, é isso. É do que você se nutre, é buscar conteúdos que realmente te agreguem, sabe? E até o silêncio, como ele é maravilhoso. E uma coisa assim, ó, até vindo aos pensamentos aqui, que todo esse conteúdo aqui, eu não tô aprofundando em relação à parte do que eles realmente têm a profundidade pra gente aprofundar, porque esse conteúdo é o alinhamento, é a base para você conseguir se alinhar. É a base do que você precisa para fazer a reforma íntima e conseguir se melhorar e conseguir se encaixar com o pezinho ali para, beleza, alma, me convida para o despertar que eu tô me lapidando, tô chegando aqui, ó, tô prontinho, tô na porta, só abrir. Então, essa é a intenção desse conteúdo, é conduzir você até a porta do despertar, porque daí o despertar vai caber a sua alma em verificar, e no seu momento do plano encarnatório, de verificar que você está pronto para aquilo ali. Então é a condução até a porta, né? É isso aí. E aí, claro, né? Toda a reforma íntima, o teu observar a si, esse olhar mais apurado para você se melhorar e diminuir esses medos, diminuir a insegurança, diminuir os receios, diminuir a descrença em si, principalmente a desconfiança e a não confiança em si mesmo, né? É essa a caminhada para você conseguir recuperar o seu amor próprio, conseguir recuperar a sua confiança em si mesmo. E é uma jornada mesmo, né? É uma jornada que, quando a gente for o momento, a gente vai ser despertado. Quando for o momento, a sua alma vai lhe convidar. Só que quanto melhor alinhado, mais lapidado, maior a chance de você conseguir fazer com que as coisas aconteçam de uma forma menos dolorida, vamos colocar assim, né? Que a nossa consciência ela vai se expandindo conforme a luz vai entrando, né? E luz é informação. Então é colocar as informações ali, praticar aquilo ali, e aí de uma forma que a gente consiga trabalhar também os sentimentos. Porque muitas vezes, assim, embora a gente não vá lá no sentimento, modifique para vir modificando aqui, a gente consegue modificar o sentimento também quando vai modificando as nossas ações aqui, fazendo o entendimento do que aquela crença, aquele paradigma está sendo quebrado, aquilo ali está sendo rompido, porque eu estou tendo ações que estão diferentes em relação ao meu pensamento, e aí com isso vai voltando. Então a gente consegue fazer tanto um trabalho de lá para cá, quanto daqui para lá. É uma ida e vinda, né? É um fluxo energético ali também, a gente consegue em relação aos comportamentos, pensamentos, ações, desaceleração, dessa forma. Então, é isso, realmente ficou curtinho aqui, menos de 30 minutos esse vídeo. Agora, pro próximo vai ser sobre energia, frequência e vibração. Essa parte é linda também. E é isso. Então, essa energia, né, dos nossos pensamentos também. Tudo é energia, então não poderia ser diferente os nossos pensamentos. Eles também são energéticos, né? Eles também formam uma forma pensamento. E é justamente essa forma pensamento que colabora, né, com a nossa psicosfera, né? O nosso consciente coletivo aqui, ele é mais denso, ele é alimentado pelo medo, ele é alimentado por uma zona de desconfiança, medo, não confiança, insegurança, não controle, como se o controle não fosse meu. Então é isso, é retomar, né? Retomar tirar o ego da caixa, porque o ego na caixa no controle, ele faz a gente ficar estagnado. Então é isso. Então, beijo.